Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a semana 5, a primeira aula da semana 5, a aula 9. E o tema dessa aula é o teste do açúcar. Durante essas duas aulas dessa semana, a gente vai discutir um pouquinho essa relação para criar contextos e situações entre a química e os alimentos. E a professora Elaine, que é doutora em Educação Química pela USP, está aqui colaborando com a gente durante essa semana também. Ok, então, olá a todos. Nessa semana, nós vamos trabalhar com experimentos que dizem respeito a alimentos, né? E como esses alimentos acabam influenciando o nosso sistema, como é que eles atuam no nosso corpo, enfim. Quais são as constituições importantes para a gente saber, por exemplo, essa questão do açúcar, né? E sempre retomando aquela ideia de não deixar o experimento pelo experimento só. Vamos tentar conectá-lo a situações que o aluno possa construir redes no seu conhecimento, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, que a gente quer detectar a presença de açúcar, né, a gente pode pensar nas questões biológicas, né? Então, as diferentes doenças por conta da presença do açúcar, as preocupações com o tipo de alimentação que a gente tem, existem determinadas pessoas que não podem consumir tanto açúcar, então tem que fazer um controle. A gente pensa, às vezes pensa que porque é uma fruta não tem açúcar. Então, os alimentos, eles têm características que quem está consumindo precisa conhecer, principalmente se tem alguma questão de saúde envolvida. E o professor pode trabalhar na sala de aula essas questões. Quando a gente fala de alimentos, a gente pode trabalhar com questão de diferenças entre diet e light, por exemplo. Pode fazer um projeto conjunto com o professor de biologia para falar da questão das doenças que não pode ter consumo de tais materiais, né? Por exemplo, a diabetes, né? Então, são propostas que o professor pode pensar para trabalhar dentro da sala de aula. Aqui, como nós já estamos fazendo há um certo tempo, nós vamos trabalhar com a parte simples, apenas o experimento, tá? Bom, então o que nós temos aqui? Olha, nós aqui trouxemos apenas a banana, mas você pode testar diferentes frutos, você pode testar diferentes materiais, não precisa ser só fruta, né? Pode testar um refrigerante, pode testar um adoçante, você pode fazer uma bancada cheia de materiais para se fazer testes, tá? Bom, as características que nós temos aqui, olha, essa banana é uma banana verde, bem verde, aqui nós já tiramos, né, da casca aqui. Pode ver que ela ainda não amadureceu completamente, né? E essa banana que está aqui, ó, essa banana é uma banana bem madura. A gente observa aqui que já está, inclusive, né, já está ficando, formando aquela... Até o próprio aroma dela já é diferente da banana verde, tá? Muito bem, então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar 2 tubos de ensaio, aqui. Eu estou usando esse tubo grande, você pode usar o que você tiver, né? E aí nós vamos pegar um pedacinho de cada uma delas e vamos colocar aqui dentro do tubo. Aqui tem um pouquinho de água já. Você corta um pedacinho, dá uma macerada, né? Deixando bem... Aí você coloca... Pessoal, e para esse experimento, para que a gente ganhasse tempo, vocês vão perceber aqui do lado que a gente deixou a lamparina acesa com a água em aquecimento para preparar um banho-maria. Nesse caso, como a gente está no ambiente de laboratório, então a gente tem a lamparina, mas isso poderia ser feito com um aquecimento de água no fogão, com uma chapa térmica, algum outro sistema. Tudo bem? Bom, então continuando aqui, o que a gente vai fazer nessa parte? Nós vamos pegar esse tubo e eu vou colocar um pouquinho só de água, né? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de água. E aí nós vamos colocar uma solução que é muito usada para fazer esse teste, chamado de reagente de Benedict. Lá nos materiais de apoio e de base, tem formas para você
construir isso dentro do laboratório ou então na escola, né? Para você fazer essa solução. Ela já existe pronta se você comprar, mas nos materiais você tem alternativas para fazer. A gente faz com um sorrisal, né? Pode fazer. Então lá tem todo o processo, tá? Muito bem, aqui para ter essa característica azul é porque tem sulfato de cobre na sua composição. Então a gente vai colocar aqui, coloca lá umas 10 gotas. Você pode colocar quanto quiser, tá? Eu estou sugerindo 10 aqui, para a gente ver se o nosso sistema está cobrindo. Olha, está cobrindo, tá vendo? Está bem azul. Aí o que você faz? Coloca lá no banho-maria. Aqui no nosso processo, a gente não vai dar tempo de você ver esse pronto, né? A gente vai fazendo também por etapas. Agora, eu vou pegar esse segundo tubo e vou colocar a banana que está mais madura, tá? Então, pega lá um pedacinho, coloca lá no tubo, pode afundar. Eu tô com a bagueta aqui, mas você pode pegar, por exemplo, como é que chama? Canudinho, né? E coloca lá, canudinho e põe no fundo. Eu também estou fazendo aqui em tubo de ensaio, mas você pode fazer num recipiente aberto. E aí, novamente, ó, vou colocar lá o reagente. Vamos lá. Colocar 10. Aí. Pronto. E aí, a gente coloca em banho-maria, os dois. Tá? Nesse caso, a gente se lembra, a gente poderia até ter marcado ou colocado uma etiqueta, mas como estava envolvendo água, então a gente não colocou o papelzinho. Mas sabe que de um lado a gente tem a amostra, que é a banana verde, e do outro lado a gente tem a outra amostra, que é da banana madura. Tá, a gente pode usar aquela caneta que marca o vidro, né? Então, aqui está a banana madura e aqui está a banana verde, tá? O que vai acontecer aqui? A banana verde e a madura, elas têm diferenças na quantidade de açúcar. Além disso, veja, eu estou usando de uma espécie. Você pode usar, por exemplo, bananas de várias espécies. Então, essa aqui é banana nanica, tá? Então, a coloração que nós vamos ter aqui, indicando a presença de açúcar, que eu já vou mostrar para vocês, ela depende também do tipo de fruta. Tá? Então, de repente você vai fazer o teste e não vai dar exatamente o que aconteceu aqui. Então, depende da quantidade de açúcar e do tipo de fruta. Bom, como aqui nós temos, nessa solução, tem íons cobre, quando há a presença de açúcar, né, e coloca em banho-maria, conforme vai aquecendo, vai reagindo esse material com os açúcares, né? E aí o cobre, ele vai, não só o cobre, a presença dele, né? O material, a solução aqui, ela vai adquirindo uma cor puxando para o castanho. Isso indica a presença de um açúcar, que a gente chama de açúcar redutor, né? Não são todos os açúcares que são redutores. Depois, lá no material, você também pode aprofundar um pouquinho essa questão, né? O fato é que esse reagente, ele vai mudando de cor conforme o banho-maria vai atuando aqui. E isso fica mais ou menos 5, 7 minutos, depende do sistema, tá? Nós vamos mostrar aqui, por uma questão de tempo, como é que fica a banana mais madura, tá? Que é essa aqui, ó. Ela fica, depois de um certo tempo, ó, ela ficou com essa coloração. Veja que ela adquiriu essa cor meio castanho, meio marrom, né? Isso por conta da atuação do açúcar redutor. Se você quiser acelerar esse processo, você também pode colocar diretamente no fogo. Tem alguns experimentos aí que você encontra na rede, né? Que o pessoal coloca com a ação direta do fogo, tá?
o que vai acontecer? Essa banana aqui, que é a banana mais verde, veja só, ela tem a presença de amido. E a banana mais madura, ela é mais doce, né? A gente consegue perceber isso quando a gente experimenta, né? Agora, por que existe uma diferença, né, entre a banana verde e a banana mais madura? A gente vai observar nessa próxima etapa que eu vou fazer. Eu vou deixar aqui, depois a gente discute novamente. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar 2 vidros de relógio. Isso aqui, uma parte disso você já viu com batata, né? Na prática de ensino de ciência. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma rodela de banana madura. Vou colocar aqui. E aqui eu vou pegar uma rodela de uma banana mais verde. O legal para você observar é uma banana bem verde, viu? Se você conseguir, quanto mais verde ela for, o efeito é maior. Aí nós vamos usar uma solução, você pode usar de Lugol ou tintura de iodo. Tintura de iodo 2% você encontra nas farmácias, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma gota em cada uma delas, ó. Aqui. Essa na madura. Essa é a banana madura. E essa, verde. Aqui é a banana verde. Vamos esperar a reação, porque não é imediatamente, né? E qual é a ligação disto com isso que está acontecendo aqui? Já está dando para você, para perceber a característica diferente, tá? A tintura de iodo, ela reage com amido. Então, no caso da banana verde, há muita presença de amido. Conforme a fruta vai amadurecendo, esse amido, ele vai se transformando, né? Por conta da própria reação química, vai se transformando em açúcares. Então, glicose, frutose. Então, veja só, aqui na banana verde, eu não tenho muito açúcar, tá? Ainda está na forma de amido. Na banana madura, você pode ver que a tintura ela não sofreu nenhuma alteração. Por quê? Porque aqui a quantidade de açúcar é maior. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Quando a gente aquece a banana madura, colocou lá o reagente de Benedict, a gente observa a coloração mais intensa, porque aqui tem maior quantidade de açúcar do que na banana verde. Ó, você pode perceber, apesar de que não ficou ainda muito tempo, mas que ainda está bem azul. Ela vai passar por esse processo também? Ela vai alterar de cor, vai alterar, só que não na mesma proporção. Por quê? Lembrando, né? A banana verde, ela ainda tem bastante amido. Conforme ela vai amadurecendo, aí a quantidade de açúcar vai aumentando. Por isso, quando você colocar o reagente de Benedict, isso vai se acentuando. Quanto mais açúcar tiver, mais a reação vai apresentar essa coloração, tá? Então, esse experimento aqui, ele pode entrar, por exemplo, numa discussão sobre os perigos da ingestão excessiva de açúcar, né? Então, na nossa alimentação, quanto de açúcar a gente ingere? Quanto de amido a gente ingere? Então, ela tem que ser balanceada por uma questão de saúde até, né? Então, o professor pode discutir uma série de coisas. Por exemplo, as dietas, a diferença de diet, light, como que o sistema trata as doenças. Aí nós estamos falando já de uma questão social, né, que foge um pouco disso, mas que está inserido no tema. Como é que a rede de saúde trabalha essas doenças que elas vêm crescendo, principalmente entre crianças e adolescentes. Então veja que trabalho legal pode ser feito, por exemplo, com a área da biologia ou das ciências, né? Então, de novo, depende do modo como você almeja trabalhar. Depende da criatividade de cada professor, a gente vai usando os experimentos de acordo com os objetivos, né?
Então, a proposta dessa aula é essa. Então, pessoal, vocês viram que começou a discussão de relacionar conceitos científicos com questões sociais também, que na literatura, né, nos livros vocês vão encontrar o termo de questões sociocientíficas. Então, é uma boa possibilidade de articular e promover essa formação um pouco mais ampla, que não ainda muito calcada em conteúdo, mas também levando em aspecto questões da cidadania, como a questão da nutrição. Então, a sugestão é que vocês entrem lá no ambiente virtual de aprendizagem, tem material disponível tanto no material base como no material complementar, e a gente espera vocês para conversar um pouquinho a respeito disso no espaço de perguntas e respostas. Até a próxima aula!